Olá pessoal, continuando, iniciando aqui mais um vídeo da sequência sobre a questão de configuração de impressão de mapas no QGIS. Então, em vídeos anteriores já foi trabalhado aí a questão da inserção dos mapas, das camadas ativas, a questão da inserção de imagens, para ser utilizado o norte geográfico, então imagens de instituições, de empresa, toda a questão de adicionar rótulos, no caso textos, com as informações complementares que você quer deixar aí, no caso, também junto ao seu mapa, e também a questão de adicionar escalas gráficas, para relacionar as medidas do desenho com as medidas reais. Então, o objetivo desse vídeo seria aí trabalhar com a questão da legenda. Então, a gente tem quase que totalmente aqui o nosso mapa feito, totalmente elaborado, faltando apenas aí a questão da legenda, o que corresponde, cada cor, enfim. Então, o que é que a gente vai fazer? Para trabalhar com a legenda, certo? Meu mapazinho que vai ter as informações principais é o mapa 0, mas a legenda ela vai trazer informações de todas as camadas que estão sendo mostradas. Então, ela também vai trazer informações do RN, do Nordeste e até das camadas que estão desativadas. Então, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou editar essa legenda? Aqui ao lado tem o item, adicionar nova legenda. Então, eu clico e vou abrir o meu retângulo como eu fiz para os itens anteriores. Como eu falei, ela vai abrir as informações de todas as camadas que estão lá na minha tela principal, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer, aqui ele diz propriedades principais, o título vai ser legenda mesmo, mas caso eu quisesse colocar um título diferenciado, poderia alterar. O alinhamento desse título, posso deixar à esquerda, posso deixar no centro, deixar à direita. Então, nesse caso, eu vou deixar ao centro. Mapa, nesse caso, tanto faz, porque eu vou editar essas informações aqui embaixo. Essa questão de quebrar texto eu falo daqui a pouquinho, só para facilitar o entendimento. Então, assim, tem itens aqui que eu não quero. Então, a questão do satélite, eu não quero. Municípios, micro-regiões, eu não quero porque não estão sendo mostrados nesse mapa. O que é que eu faço? Eu desmarco essa questão de atualização automática. E quando eu desmarco, estava marcadinho. Então, aqui embaixo, não tinha esses itens ativos. Quando eu desmarco, ele deixa essa opção para que você trabalhe, que você exclua, que você adicione, que você edite as palavras, certo? Que você coloque acima ou abaixo alguma informação aqui dentro dessa sequência, Então, o que é que eu faço? Municípios, eu não quero, não foi mostrado aí os municípios. Então, eu venho aqui, removo. Micro-regiões também removo, então ele já vai ajeitando aqui na legenda. Mesorregiões. Eu quero colocar mesorregiões do RN, Então, clico aqui, venho no lápis para editar, para escrever. Então, mesorregiões do RN. Dou OK, ele já vai alterar. Poderia alterar um por um aqui, certo? Cada informação dessa colocando minúsculo, se fosse o caso. Unidades da federação, na verdade, aqui o amarelinho é o estado do Rio Grande do Norte. Então, eu vou colocar estado do Rio Grande do Norte. Então, eu clico, seleciono e vou editar. Então, coloco estado do Rio Grande do Norte. Abaixo, Nordeste, também vou deixar a região Nordeste, apesar que já tem aqui em cima, região Nordeste brasileira, mas vou detalhar. Então, região Nordeste, dou OK. E a questão do satélite também não me interessa, então já excluo. Minha legenda já ficou aí, certo? Adequada para as informações que foram mostradas. Porém, eu preciso, se eu for olhar, a fonte, está diferente das demais que foi configurada aí para a escala, para as grades, para os textos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou descer as minhas opções, venho em fontes. Fonte do título, que é a legenda,
Então, vou colocar fonte Times, normal, se eu quisesse deixar negrito, itálico. Vou deixar o tamanho 16, um pouquinho maior. Fonte do subgrupo, também fonte Times, normal. Nesse caso, vou deixar tamanho 12. Ou se quisesse, eu quero um pouquinho maior, dar destaque às mesorregiões do Rio Grande do Norte. Fonte do grupo, também Times, normal, 14. E fonte do item, que são esses aqui, também deixo fonte Times. Nesse caso, eu vou deixar o tamanho 12. Mas se eu quisesse um tamanho maior, certo? Só para exemplificar outra questão, deixar o tamanho 16. Se eu deixar o tamanho 16, até então, coube aqui, apesar que não permite diminuir, deixar alinhado, mas coube dentro da folha. Porém, o que acontece? Se eu tivesse escrito, tá, um termo maior, por exemplo, se de repente, na frente do Rio Grande do Norte, eu quisesse colocar também RN. Quando eu desse o OK, iria ficar dessa forma. Vai ter alguma situação aí que vocês podem se deparar em que você precisa, tá? É necessário colocar uma informação maior e não dá para diminuir, só tem aquele espaço. Então, o que é que acontece? Não adianta, não vai ter como dar um Enter, essa informação vir para baixo, mas tem uma forma de você fazer isso, de você quebrar esse texto para que ele continue aqui embaixo. Então, se vocês se depararem com uma situação que precisa quebrar essa informação na legenda, não tem como diminuir, não tem como abreviar, precisa realmente quebrar essa informação, senão vai ficar continuando aqui até o ponto, digamos assim. O que é que vocês podem fazer? Aqui em cima, como eu falei no início do vídeo, tem essa opção, quebrar texto em. Então, se de repente eu colocar um asterisco, se eu colocar um underline, onde eu inserir underline aqui no meu texto, na minha legenda, ele vai quebrar, ele vai colocar para a linha de baixo. Então, eu coloquei um underline. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui para o texto da minha legenda, vou editar essa informação e vou colocar o underline aqui antes do RN, né, da sigla RN. Quando eu der o OK, certo? É o que aconteceu. Ele não mostra o underline, né, logicamente, mas ele quebrou o texto, ele levou lá para baixo a informação que estava sendo continuada. Então, caso isso seja necessário, né, como eu falei, basta vir quebrar texto em e você coloca qualquer símbolo aqui que você vai também relacionar dentro do texto lá da legenda para que o seu texto fique quebrado, ok? Então, demais seria basicamente ajustar. Eu não quero mais quebrar o texto. Quando eu apago, ó, ele já volta, certo? A configuração anterior, eu vou apagar aqui só para ficar padronizado, certo? Então, centralizar e atualizar, né, a visualização. Tem mais algumas informações, né? Se eu quisesse adicionar uma forma, um retângulo para destacar alguma informação, um triângulo, elipse. Caso eu quisesse adicionar uma seta, se fosse o caso aqui e tal, adicionar uma seta para destacar, né? Tem algumas pessoas que gostam de trabalhar com mapa de localização mais específico. Então, essa seta também poderia mudar o estilo da linha, cor, espessura. A questão dos marcadores também posso alterar, fundo, moldura, tudo isso aí eu poderia também elaborar semelhante ao que já foi feito anteriormente para os demais itens, certo? Então, era isso, né? O objetivo desse vídeo era esse, mostrar basicamente como trabalhar com legenda para configurar aí dentro da impressão. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entrar em contato e até o próximo vídeo.